Boa noite. Então, vou esperar um pouquinho. Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcia. Só vou esperar um pouquinho. Só mais uns segundinhos, enquanto o Insta vai avisando as pessoas. Boa noite. Maria, Keller. Bem, então, vocês vão me sinalizando, né? Se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo direitinho. Vão me falando aqui pelos comentários também, tá? Bem, na semana passada eu fiz uma live aqui também. Na verdade, eu fiz a minha primeira live na semana passada. E essa live que eu fiz na semana passada, ela foi sobre o assunto do cuidado, né? O quanto que a gente acaba muitas vezes priorizando o cuidado com o outro. Então, o nosso cuidado muitas vezes acaba ficando um pouco de lado e o cuidado com o outro muitas vezes é priorizado. Então, se vocês quiserem, né, assistir a essa live, ela tá salva, ela tá lá no YouTube e tá lá no meu canal no YouTube, né? E o acesso ao YouTube vocês podem ter ali no meu link na bio, tá? Bem, qual é a ideia, né? Qual é a ideia da live de hoje? A ideia da live de hoje é a gente falar sobre ser casal e sobre o contrato conjugal. E, bem, quando duas pessoas. Cristiano, boa noite. Bem, quando duas pessoas, né, decidem se relacionar, elas vão entender, assim, que elas estão formando um novo sistema. Então, são pessoas que vêm de famílias diferentes, são pessoas que vêm com vivências e experiências diferentes, e elas decidem, sim, formar esse novo sistema. E esse novo sistema, ele vai ter regras, ele vai ter um funcionamento e definições que são bem específicas, tá? E bem, essa formação desse sistema, esse entendimento dessas regras acaba acontecendo sim, independente se esse casal é um casal de namorados, se é um casal que está em um relacionamento, se eles estão num casamento, se eles estão num noivado, enfim, independentemente se eles estão morando em casas separadas, se eles estão morando na mesma casa, se os dois estão querendo se envolver na mesma intensidade ou não, né? Boa noite, Dani. E eu também falei, né, que esse casal que decide então se relacionar, ele também acaba estabelecendo algumas regras. E quando eu for falar aqui de regras, a gente pode pensar que a gente tem uma caixinha, né? E essa caixinha ela tem uma etiqueta na frente escrita contrato conjugal, tá? E dentro dessa caixinha vão ter sim algumas regras e outras coisas mais também que eu vou falar em seguida. Mas bem, toda vez que eu for falar em regras, a gente pode pensar no contrato conjugal ou nas combinações que são feitas pelo casal. Então, ao longo da live aqui, eu vou falar sobre uma ideia, né, do contrato conjugal e também sobre as combinações. Então, todas as vezes que eu falar contrato conjugal e quando eu for falar combinações, vocês podem entender sim como a mesma coisa para finalidade dessa live, tá? Lindinalva, boa noite. Caroline, boa noite. Bem, então, vamos ir seguindo aqui. A gente precisa olhar para a relação conjugal como um lugar, como um espaço em que a gente vai sim aprender e a gente vai crescer. Só um minutinho, só vou botar aqui no silencioso. Deu. Bem, então é um lugar, é um espaço em que a gente vai aprender e a gente vai crescer também.
E é na relação de casal que muitas vezes acaba aparecendo o melhor e o pior das pessoas. E por que que isso acontece? Por que que aparece as coisas boas e as coisas não tão agradáveis assim? Porque a relação conjugal é a relação mais íntima que existe. E essa relação ela acaba provocando emoções muito fortes, muito intensas, e também a gente tem aí as particularidades de cada casal. Boa noite, Line. Bem, e outra coisa, né? Eu vou falar aqui, eu vou iniciar a minha fala conversando com vocês sobre essa ideia de ser casal e depois sim eu vou entrar no contrato conjugal, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre ser casal, sobre essa primeira ideia, vocês podem ir colocando aqui, que em seguida eu vou respondendo, tá bom? Bem, vamos pensar aqui na ideia de ser casal. Ser casal é o processo relacional mais complexo que existe. Então, quando a gente for pensar em termos de relação, é, é a coisa, né, mais complexa que existe. E essa relação ela funciona como se fosse uma cartela de cores, né? Então, hoje a gente está numa cor mais clara, amanhã a gente está numa cor mais escura, a gente vai mudando como se fosse realmente uma cartela de cores, né? Da cor mais clara até a cor mais escura. E por isso que é tão complexo, porque cada casal vai ter a sua cartela de cores. Então, hoje ele tem um azul mais claro, amanhã ele vai ter talvez um azul de uma cor diferente, né? E bem, a relação também é um espaço em que a gente vai aprender com as diferenças, a gente vai aprender com as dificuldades e também com os desacertos. E o casal, ele vai precisar sim estar sempre negociando entre si e principalmente buscando saídas para as dificuldades que vão acontecendo ao longo do cotidiano. Constantemente as dificuldades vão sim ir aparecendo e ele vai ter que ir negociando ao longo do tempo. Bem, mas vamos lá. Quando que a gente entende, quando que a gente aprende o que é ser casal? Quando será que a gente aprende isso? Quando que a gente se dá conta, né? Será que é só quando a gente começa a namorar alguém? Será que a gente aprende o que é casal quando a gente começa a se envolver com alguém? Será que a gente aprende o que é ser casal quando a gente casa com alguém, quando a gente estabelece uma relação duradoura com alguém? Bem, a gente aprende o que é ser casal na infância. E essa construção, ela acaba iniciando quando a gente é muito pequeno, né? E mais tarde a gente vai dar o nome para essa construção de ser casal. E quando a gente é pequenininho, a gente é muito observador, né? E a gente fica observando e acaba internalizando a forma como os nossos pais são casal. A gente vai olhando para os outros casais, não só os nossos pais, a gente pode olhar para os nossos cuidadores, às vezes quem nos cuidou foi um vô, uma avó, um tio, uma dinda, foi algum outro cuidador. Então a gente vai sim observar a forma como essa pessoa se relaciona e a gente vai internalizar. Então, essas imagens de casal, elas nos são apresentadas também. E a gente vai observando, né, os casais que são mais próximos a nós e as vivências e experiências que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Então a gente vai vendo outras relações de casal além das relações dos nossos familiares. E isso tudo é como se a gente fosse pensar numa mochila. Então a gente tem ali o primeiro casal que a gente vai conhecer na nossa vida, que muitas vezes é o casal que nos cuida, né? Então a gente coloca esse modelo de casal dentro da nossa mochila. E ao longo da nossa vida, a gente vai observando e a gente vai internalizando outros modelos. E isso tudo a gente vai colocando dentro da nossa mochila e quando a gente fica, então, mais embasado com essas informações que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, a gente tem uma ideia, né, do que é ser casal. E ao longo da vida, né, todas essas experiências e vivências vão sim auxiliando na nossa compreensão do que é um relacionamento amoroso. E bem,
O que que é, então? Eu estava falando para vocês, né, sobre o espaço do casal, que o espaço do casal é, sim, um lugar, é onde a gente vai perceber e é onde vão acontecer, principalmente, as aprendizagens que a gente tem. A gente vai ter muitas vivências, experiências que só vão ser possíveis em uma relação de parceria, de intimidade, em uma relação que tenha algum tipo de sexualidade também. Bem, e ser casal não quer dizer que um completa o outro, né? Então, vamos deixar de lado essa ideia de tampa da panela, de metade da laranja. Então, isso tudo a gente deixa um pouco mais de lado. Na relação amorosa, os dois parceiros eles não vão se completar. A gente não vai conseguir satisfazer todas as necessidades do outro. Então, durante o início da relação do casal, o casal acaba assim se construindo, né? O casal vai se construindo, ele vai enxergando a realidade, ele vai entendendo os fatos, ele vai percebendo as situações, ele avalia todo esse conjunto. E quando ele olha para todo esse conjunto, se existe uma compatibilidade, a gente vai pensar, bem, existe uma compatibilidade, uma possibilidade ou não de se ter uma relação amorosa aí. E a ideia, né, de que os opostos se atraem. Eu já ouvi isso bastante, né? Essa ideia de que, não, mas os opostos se atraem. Na verdade, a gente não pode entender isso como algo muito verdadeiro, né? Porque, bem, o início de um relacionamento entre pessoas que têm valores, interesses, desejos, objetivos que são muito diferentes, pode sim ser bastante atrativo, pode ser bastante intrigante, instigante, pode nos causar um certo entusiasmo. Mas se a gente vai pensar no longo prazo, essa diferença pode sim acabar dificultando, né, para que essa relação acabe acontecendo. Então, visões de mundo que são muito diferentes podem sim atrapalhar essa construção dos projetos que são em comum. Então, o que a gente precisa pensar para uma relação amorosa é na construção da intimidade, numa ideia de doação, de cumplicidade, de respeito, né? Enfim, a gente precisa pensar também, um ponto que é bastante importante, enquanto casal, em manter as individualidades. E quando eu falo, né, em manter as individualidades, é bastante comum, assim, a gente receber, né, eu recebo no consultório, nos atendimentos individuais, atendimentos de casal, pessoas que dizem assim, olha, nós formamos um casal, eu e meu parceiro, eu e a minha parceira, e a gente não sabe muito bem onde um termina e o outro começa. É como se a gente fosse uma coisa só, é como se a gente fosse um só. E em alguns relacionamentos os parceiros acabam tentando assim com todas as forças, né? Tentam muito se moldar ao outro. E em alguma medida isso é sim positivo. Por exemplo, se o meu parceiro ele gosta de determinado gênero de música que eu não gosto, se ele gosta de algum tipo de... Talvez ele é uma pessoa que faz uma prática de esporte que eu não curto tanto assim, né? Lá no início do relacionamento, isso pode sim acabar enriquecendo a relação. Mas isso precisa fazer sentido pro casal, né? Se for alguma coisa que é totalmente assim o oposto, né? Eu tenho pavor de esportes, eu tenho pavor daquele tipo de gênero, aquele gênero de música, a relação não vai adiante, né? Claro que a gente tem vários outros fatores que a gente vai precisar sim olhar, mas isso é um ponto que é importante, né? A gente pensar que no início do relacionamento a gente vai precisar sim, às vezes, ir moldando as nossas preferências conforme o outro, e até certo ponto isso é sim bastante saudável, né? E quando que isso não é saudável? Bem, não é saudável e às vezes é bastante perigoso quando a gente abre mão do que é meu, quando a gente abre mão das minhas necessidades, quando eu me apago em função do outro, né? Então, é importante sim que cada um dos parceiros pense e cuide cada vez mais do seu eu,
para que o nós, para que a gente pense, o nós é o casal, né? Então é importante que eu cuide cada vez mais do meu eu, para que o nós seja composto de dois seres que são diferentes e com vivências e experiências que podem ser compartilhadas. Então a gente não pode focar a atenção somente no nós. E às vezes no início do relacionamento isso pode acabar acontecendo. E quanto mais tranquilos a gente tá com a nossa individualidade, com as nossas coisas, melhor eu vou estar preparada para construir um nós que seja mais saudável. Bem, e pensando, né, nessa ideia do eu, do tu e do nós, eu vou fazer um desenho aqui. Deixa eu só... Um desenho bastante simples e não vai demorar, tá? Deixa eu... Eu, como desenhista, não é muito bom. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, aqui vai ficar ao contrário, tá? Agora eu tô vendo aqui que tá com... A folha tá com filtro também, mas vamos lá. Aqui, ó, são dois círculos, tá? E quando eu falo dessa questão das individualidades, a gente vai pensar nessa ideia aqui, ó. Aqui tá o eu, então aqui tem um parceiro, tá? Aqui a gente tem o outro parceiro, essa parte que é o tu, tá? O tu, você, enfim. E esse espaço que eu tenho aqui é o espaço do nós. Então é aqui que é o espaço do casal, aqui que é o espaço em que o casal vai compartilhar as suas coisas, os seus sonhos, os seus desejos. Esse aqui é o cantinho, a gente pode pensar assim, aqui é o cantinho sagrado do casal, tá? Então, vocês estão vendo que nesse exemplo, nesse desenho que eu fiz aqui, desculpem, deixa eu voltar aqui. Vocês estão me vendo? Só me sinalizem se vocês estão me vendo, se tá tudo certo, que acabou de entrar uma ligação aqui no meu celular. Só me sinalizem que daí eu já continuo. Vamos lá. Tudo certo? Tá bom. Então vamos lá. Bem, só foi uma ligação que entrou aqui no meio da live. Mas bem, o que eu tava falando, né? Nesse exemplo que eu tô dando aqui, a gente tem um espaço que tá bem grande aqui do eu, né? E tem um espaço que é bem grande aqui do tu, e tem um espaço pequenininho do nós. Só que esse espaço aqui, essa ideia do que é meu, do que é teu e do que é nosso, ela vai variar conforme o casal. Então vão ter casais que vão ter desenhos diferentes, vão ter casais que vão ter um espaço menor para o eu e vão ter um espaço menor, maior para o nós. Então isso tudo vai variar conforme o casal. E bem, o que define isso é sim o casal, e é o casal que vai entender se isso está funcionando para eles ou não. Então a gente vai ter casais, por exemplo, que vão viver em relações que são assim, ó. Né? Então a gente vai ver casais que estão em relações assim. Né? Então tem um espaço muito pequeno ali meu, um espaço muito pequeno teu e um espaço muito grande que é nosso. Né? Então, isso quem vai definir é o casal, não é a psicóloga, a psicoterapeuta de casal, não. Quem define é o casal, né? E bem, quando eu falo disso, né, eu também tô falando de uma ideia de dependência e independência. E falar de dependência e independência em relacionamento amoroso às vezes acaba sendo bastante polêmico até,
né? Já vou explicar para vocês por quê. Quando um casal decide, né? Quando o casal decide que, bem, vamos ficar juntos, não tem como cada um dos dois ficar na sua, assim, não tem como cada um se interessar somente pela sua vida. Porque se cada um se interessar somente pela sua vida, muito provavelmente essa relação não vai tão longe. Então, sim, a dependência, ela acontece no relacionamento amoroso e ela é fundamental. E quando se fala disso, né, de que a dependência acontece e de que a dependência é sim fundamental, normalmente as pessoas arregalam os olhos assim o máximo que conseguem. Por quê? Porque a gente não está acostumado a pensar na dependência como algo que pode ser bom e também porque atualmente a gente vive um momento, um tempo em que quanto mais independente a gente é, mais bem visto a gente é também, né? Então, na relação amorosa, o casal, ele sim vai ser dependente, a dependência ela acontece, ela é fundamental, e o porquê? De novo uma ligação, só me acenem se tá tudo certo aí. Certo. Bem, então, né, como eu estava falando, a dependência, ela acontece e ela é fundamental, porque o casal ele vai precisar assumir decisões, né, aquilo que eles vão fazer juntos e aquilo que eles vão partilhar. Mas, por outro lado, o casal também precisa ser independente. Por quê? Para eles assumirem coisas que eles não vão fazer juntos e coisas que eles não vão partilhar. Então, quando a gente for pensar nessa relação de dependência e independência, a gente pode pensar o seguinte, né? Bem, se eu me percebo como dependente dentro do meu relacionamento amoroso, o que significa isso? Isso significa que eu sei que o meu parceiro ele vai estar do meu lado para as coisas que vão acontecer ao longo da minha vida. Eu sei que se acontecer alguma coisa que não é tão boa assim, ele vai estar do meu lado. Eu sei que eu tenho com quem contar, né? Então, essa é uma ideia de uma relação de dependência, tá? E outro ponto também, que por que é importante a gente pensar na ideia da dependência? Porque quando a gente tem uma relação e a gente estabelece essa dependência, eu fico tranquila para poder voar, eu fico tranquila para poder pensar na minha independência e na minha individualidade. E por que isso? Porque eu tenho alguém que está comigo, eu tenho alguém que sabe dos meus desejos, eu tenho alguém que sabe dos meus sonhos e dos meus planos. E isso vai acontecer também com o meu parceiro, né? Então, quando a gente pensa nessa ideia de dependência, o meu parceiro ele pode sim voar, ele pode pensar nos interesses individuais dele, porque eu vou estar aqui, né? Então, quando a gente enxerga a dependência e a independência de uma forma um pouco mais clara, a gente para de olhar para isso com tanto preconceito, né? Que sim, essa ideia de dependência ela acaba vindo com muita força e com muito preconceito, né? De que, bem, a gente não pode ser dependente do outro. Mas a gente pode sim pensar e perceber que a dependência e a independência podem sim andar juntas no relacionamento amoroso. E bem, quando a gente fala da dependência, a dependência ela também é responsável pela identidade do casal, né? Por aquilo que o casal, por aquilo que o casal tem, por aquilo que o casal é como um todo, né? Então, aquilo que o casal compartilha, aquelas coisinhas que são do casal. E, por outro lado, a independência, ela vai manter os aspectos individuais de cada parceiro. Então, cada um tem a possibilidade, sim, de ter experiências e aprendizados únicos e depois a gente tenha novos itens para a relação. É como se a gente pensasse no temperinho, né? Então, quando a gente pensa nessa ideia da independência,
é como se eu saísse do meu mundo, né, da relação conjugal. Eu vou sair para trabalhar, eu vou sair para fazer as minhas coisas, depois eu volto para a relação com coisas novas que eu vou poder compartilhar com o meu parceiro também. Então é importante sim que o casal possa ter momentos e situações que eles vivam de forma dependente, mas também que tenham outras situações que cada um seja independente do outro, nas atividades, nos interesses, até porque é isso que vai trazer fatores de crescimento emocional para o casal. E bem, casais que funcionam bem, e eu não tô falando aqui de casais que são perfeitos, porque a gente sabe que isso não existe, né? Vamos sair lá dos nossos contos de fadas, dos príncipes e das princesas. Casal perfeito não existe. Então, casais saudáveis são aqueles casais, sim, que vão ter dificuldades, que vão ter problemas, mas eles conseguem passar por isso. E os casais, independente deles serem saudáveis ou não, eles vão influenciar diretamente as pessoas que estão envolvidas com eles. E normalmente quem são essas pessoas? São a família e os filhos. Então, a forma como o casal está interagindo, a forma como o casal está vivenciando a sua relação vai influenciar, sim, inclusive na relação do casal com os filhos, inclusive na relação entre os filhos. E o que vai definir se um casal é saudável ou não? Será que é a ausência de brigas? Um casal que não briga é um casal saudável. Será que isso a gente pode entender como ausência de briga, como um indicador de casal saudável? Não, a gente não pode olhar só para isso, né? Mas o que determina assim, se um casal é saudável ou não é a forma como eles resolvem os seus problemas. Então, casais saudáveis têm problemas também. Bem, essa primeira parte, né, do ser casal seria isso, tá? Então agora eu vou dar só um tempinho para vocês aqui, para vocês poderem comentar, se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, tirar alguma dúvida, enfim, podem ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha também, tá bom? A Manuela entrou, a Pri também entrou, a Zete entrou, a Laís, Letícia, Podemos continuar? Bem, então, vamos agora conversar um pouquinho sobre o contrato, tá? Se vocês podem ir sim pensando um pouquinho sobre essa ideia do ser casal, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir colocando. Se tiver pergunta, também pode ir colocando, que daí no final, então, eu respondo para vocês, tá bom? Bem, o que é o contrato, né? Frequentemente, normalmente, não se fala desse contrato nas relações. Na verdade, eu vi e ouvi poucas vezes sobre contrato conjugal nas relações, tá? E de forma bastante simples, né? Que a ideia aqui não é explorar tudo que a gente pode pensar, enfim, sobre a ideia do contrato conjugal. E de forma bem simples, o contrato, ele está relacionado com as combinações que são feitas entre o casal. Então, são as combinações, são os acordos, os direitos, os deveres que se tem, do casal poder pensar assim nos limites da relação. Bem, como é que a gente vai se organizar com relação ao dinheiro? Enfim, né, tem várias outras coisas que a gente poderia pensar. Né? O que a gente poderia combinar?
Contrato tem a ver com combinações. Então, quais são as combinações que a gente vai fazer para a nossa relação? É onde, e é no contrato que vai estar dito o que pode ser feito e o que é melhor a gente não fazer. E normalmente esse contrato não é escrito, né? Muitas vezes esse contrato, ele na verdade, raramente ele é até falado entre os casais. E muito mais raramente ainda ele é escrito. E bem, alguns conflitos, né, de casais acontecem justamente por essa dificuldade de entendimento do que cada um entende que é certo. Então, acontece que os casais eles não se dedicam tanto nessa ideia de construir esse contrato, né, de poder conversar sobre essas combinações. Isso acaba ficando meio implícito, isso acaba ficando subentendido e acaba sim podendo gerar alguns problemas, né? Que tipos de problemas que a gente pode ter com relação a um contrato que não é dito, a um contrato que não é muito claro? Bem, por exemplo, eu não sabia que tu conversava com o fulano sobre a nossa vida sexual. Isso é uma ideia que às vezes pode acontecer, né? Então, bem, a gente precisa estabelecer com quem a gente vai conversar sobre a nossa sexualidade, se a gente vai conversar com outras pessoas sobre a nossa sexualidade. Ou nós estamos juntos, eu tô em um relacionamento há um mês, né? E lá pelas tantas eu falo pra pessoa assim, olha, eu vi que que tu ainda tá no perfil tu tá num perfil do Tinder, né? Então, quando a gente pensa nessa ideia dos contratos, a gente pode pensar assim que os contratos formais, o que são os contratos formais? São os contratos que a gente conhece, né? Por exemplo, contratos de financiamentos, contratos de papel. Qualquer coisa que a gente vai fazer hoje tem contrato, né? Contrato, ou então tá escrito lá em cima acordos, termos, enfim. Então, qualquer tipo de contrato acaba assim parecendo e sendo muito mais claro do que a gente imagina querer e ter no nosso relacionamento. Então, quando um relacionamento inicia, o casal ele vai conversando e contratando as formas de se relacionar. E ele também vai conversando sobre as regras. Isso vai acontecendo ao longo do relacionamento. É como se a gente pensasse assim, é como trocar pneu enquanto o carro está andando, né? Então o carro está ali em movimento e eu estou trocando pneu. O relacionamento está acontecendo e a gente está estabelecendo as nossas regras. Então a gente não tem como parar tudo para daí então pensar nas nossas regras, nos nossos combinados, nos nossos acordos. Então, alguns combinados, sim, eles vão ser intencionais. E o que isso quer dizer? Que, bem, talvez eu tive alguma situação no meu relacionamento anterior, né? Vamos pensar, talvez eu tive uma situação de infidelidade, né? Eu tive uma situação de infidelidade no meu relacionamento anterior. Então, isso é um ponto que eu vou levar para o meu novo relacionamento. Então, hoje eu decidi me relacionar de novo, então eu vou levar isso para o meu novo relacionamento e vou colocar como se fosse uma pauta. Olha, com relação à infidelidade, a gente vai ter que tratar isso dessa forma. Infidelidade para mim é algo que acontece desse jeito. Eu entendo como infidelidade tal e tal ponto, né? Então, algumas vezes esses contratos, esses acordos, eles são intencionais. Eles acontecem por algum motivo específico, né? E em outras situações, esses acordos, esses combinados, eles vão acontecendo conforme as coisas acontecem também. Então, a gente tem alguma situação que a gente vai para algum evento e acontece uma situação X lá. A partir daquela situação, a gente vai sim discutir sobre aquele ponto. Então, nem sempre a gente vai discutir antes, por isso que eu falei que essa coisa dos combinados e do contrato vai acontecendo ao longo da relação. Conforme as situações vão acontecendo, a gente vai precisar ir conversando sobre esses combinados também. E bem, algumas vezes a gente fala sobre isso de forma bastante clara, de forma bastante aberta. E em outros momentos a gente fala como se fosse por debaixo dos panos. A gente fala assim meio que
nas entrelinhas, né? E a maioria dos casais não tem um contrato bem feito. Esse contrato ele normalmente não é discutido. E quando não se tem um contrato conjugal ou esses combinados de forma bastante clara, a gente acaba dando brecha, a gente dá um espaço para certos incômodos, para quebras de contratos também. Então, o que vai determinar, né, o que determina a quebra de confiança, a quebra de um acordo, a quebra desse contrato, são as definições do próprio casal. Então, não sou eu que vou olhar para aquele casal e vou pensar assim, esse casal ali fez uma coisa que quebrou o contrato. Não, quem vai definir isso é o casal. É o casal que vai precisar definir, vai precisar discutir o que pode e o que não pode no seu relacionamento. Então, se um contrato, se um contrato ou então um combinado, se ele foi quebrado, as pessoas que estão envolvidas naquela relação, elas vão precisar se responsabilizar por aquilo. Elas vão precisar se responsabilizar pelo seu comportamento e assumir os riscos e as consequências daqueles atos, daqueles comportamentos que se teve. E é necessário, sim, a gente enxergar o relacionamento como se ele fosse uma colcha de retalhos. E nessa colcha de retalhos, nesses pequenos retalhos que a gente tem nessa colcha, tem algumas regras e tem finalidades. E essa colcha, ela começa a ser pensada e construída e desenhada lá no primeiro encontro, lá no início do namoro. Então, é realmente a gente poder olhar para a relação como se fosse uma grande colcha com vários retalhos. Então, ali a gente vai ter as nossas regras, quais são os limites da nossa relação, que tipo de relacionamento que a gente tem. Tem casais que sim, que vão precisar definir se a gente tem um relacionamento aberto, se a gente tem um relacionamento fechado, como é que é esse relacionamento. Então, é uma grande colcha de retalhos. E para finalizar também essa ideia do contrato, o contrato ele é algo que não é vitalício. Ele não tem uma cláusula ali que diz que ele é um contrato vitalício. Ele não é um contrato permanente. Então, isso quer dizer que o casal ele vai sim precisar conversar sobre essas coisas, sobre esses combinados ao longo do caminho. E em algum momento eles podem perceber que aquele combinado que a gente tinha lá na época do nosso namoro, hoje em dia não faz mais sentido. Hoje em dia não é algo tão importante assim e a gente vai precisar sim combinar, a gente vai precisar sentar, conversar e talvez alterar as cláusulas desse contrato. E a psicoterapia, ela vai poder sim auxiliar nessa construção desse contrato, tanto nos processos individuais quanto nos processos de casal, de terapia de casal. Então, os casais saudáveis, antes a gente estava falando sobre a diferença entre um casal saudável e um casal que não é saudável, né? E casais saudáveis, eles têm contratos que são bastante claros e explícitos. E quando se tem um acordo que é meio embaçado, um acordo que não tá tão claro, que tá meio escondidinho ali, meio apagadinho, o casal ele vai sim se esforçar para trazer isso à tona e para poder ajustar. E bem, mais uma pausa para a água. Agora, como de costume, pelo menos nos meus atendimentos, né? Eu vou passar para vocês um tema de casa. E o que é esse tema de casa, né? Eu gostaria que vocês conversassem, que vocês tirassem um tempo, né, um tempo da relação de vocês, da relação com o parceiro, com a parceira, e que vocês pudessem conversar sobre o contrato conjugal. Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre esses combinados, né? Já que essa é uma live que está trazendo esse assunto, eu gostaria que vocês pudessem pensar nessa possibilidade de fazer esse contrato. Como é que isso vai acontecer?
não existe uma regra estabelecida, né? O que a gente vai precisar colocar nesse contrato. Então, eu vou dar algumas ideias para vocês, algumas coisas que vocês podem ir pensando. Por exemplo, quais são os valores que são importantes para o nosso relacionamento? Tem alguns casais que acabam fazendo essa elaboração do contrato de forma individual. Né? Então, eu vou fazer o meu contrato com as minhas cláusulas, o meu parceiro vai fazer o contrato dele com as cláusulas dele, depois a gente vai conversar e a gente vai juntar e vai elaborar um único contrato. Então, a forma como vocês vão fazer é indiferente, né? Desde que seja a forma que seja mais confortável para vocês. E bem, o que mais a gente pode colocar, né? Além dos valores, quais são os valores que são importantes para o meu relacionamento? Bem, qual é a importância da minha família atual? E o que eu tô falando com isso? Né? A gente tem a nossa família de origem. E a nossa família de origem é a família que a gente foi criado. Né? Então, são os nossos pais, os nossos irmãos. Então, essa é a família de origem. E a partir do momento que a gente estabelece um relacionamento, que é um relacionamento de longa duração, eu vou chamar de casamento, tá? Mas pode ser, não precisa ser nada que seja oficializado, um casamento oficializado, não. Mas vamos pensar nessa ideia do casamento. Quando a gente pensa no casamento, a gente está sim construindo uma nova família. Então é importante a gente pensar em bem qual é a importância dessa nova família a partir de agora, a partir do momento que a gente está estabelecendo um relacionamento que é para ser um relacionamento de longa duração. E bem, qual é a importância do sexo para o casamento? Que importância que eu dou para isso hoje? Bem, qual é a importância da minha profissão, da minha vida profissional? Qual é a importância que eu dou para as questões financeiras, para o dinheiro? Qual é a importância dos filhos? Como é que a gente vai fazer com os nossos filhos, se a gente tem? Se a gente não tem filhos ainda, filhos são um plano? A gente tem um plano de ter filhos? Eu gostaria de ter filhos? O meu parceiro, ele gostaria de ter filhos? Então, sim, isso é um ponto que precisa ser discutido, né? Porque isso pode acabar mudando também todo esse planejamento, todo o rumo dessa relação. E bem, o que mais a gente pode pensar? Né? O que pode nessa relação? Quais são as coisas que podem acontecer? O que não pode acontecer na relação? O que deve acontecer na relação? O que são coisas assim que eu não abro mão na minha relação conjugal? Eu não abro mão desse item, desse outro item, de X, Y, Z e assim a gente vai. Eu não abro mão desses itens. Como que esses itens podem acontecer? Quando que isso vai acontecer? Como que os envolvidos nesse contrato vão se comportar? O que vai acontecer se, por exemplo, uma das partes quebrar esse contrato? Se uma das partes quebrar esse acordo, esses combinados, o que vai acontecer? Será que a gente vai pensar numa possibilidade de separação? Será que a gente vai pensar em uma recontratação? O que a gente vai fazer? Né? Se quebra essas regras, esses combinados. E bem, outro tema que é muito importante, além de tudo isso, né? Quando que a gente vai poder avaliar esse contrato? Quando que a gente vai reavaliar? Então vamos pensar assim, se vocês vão fazer esse contrato amanhã, né? Assim, pessoas muito comprometidas, né? Vocês vão fazer esse contrato amanhã. Então, se vocês vão fazer esse contrato amanhã, quando que vocês vão reavaliar ele? No final do ano? Quando vocês completarem aniversário de namoro? Quando vocês completarem aniversário de casamento? Ou não? Vocês vão reavaliar uma vez por ano e sempre que tiver alguma dúvida, vocês vão parar e olhar para esse contrato de novo. Então, bem, assim,
olhando para todos esses itens, né, parece muito difícil colocar isso dentro de um contrato conjugal, dentro de um contrato relacional de casal. Mas quem tenta fazer isso acaba tendo uma bagagem muito mais consistente para resolver, para evitar e negociar as dificuldades que se tem. Então, o contrato conjugal ele é um item que é bastante importante para que ele venha colaborar, né, de uma forma bastante ampla na relação conjugal. Bem, agora eu queria, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui a Letícia fez um comentário bastante interessante, né? De que é bastante bacana, né, abordar esse tema, e é um tema que eu confesso que eu vi muito pouco, né, aqui nessa rede social principalmente, eu vi muito pouco, né, de se falar sobre contrato conjugal, sobre o que é ser casal, né, e sim, os casais atuais, eles apresentam muita dificuldade em resolver os seus conflitos, né, eles acabam, e realmente esses conflitos que acontecem, muitas vezes eles estão relacionados a essa dificuldade no estabelecimento do contrato. Né? Então, eles não têm um contrato que é claro, não têm um contrato que é objetivo. Né? Então, quando a gente tem esse contrato que é claro, que ele está bastante explícito, que ele é explorado, que ele é conversado, que ele é discutido, a gente tem sim uma possibilidade muito maior de se ter um casal que consegue resolver os seus conflitos. Né? Então, que é aquela ideia dos casais saudáveis, né? Que sim, os casais saudáveis são aqueles que conseguem resolver de alguma forma os seus conflitos. A forma como que ele resolve os seus conflitos é o que determina se um casal é saudável ou não. Aqui a Rita, boa noite Rita, Edna, Ana. Bem, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Vou esperar um pouquinho. Vocês já tinham essa ideia do contrato conjugal? Vocês já tinham ouvido falar sobre o contrato conjugal? Me falem um pouquinho. Bem, todo mundo tá com vergonha, né? A gente tá aqui de novo num grupo bastante restrito, né? Mas tá todo mundo meio envergonhado. Então tá bom, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a falar. Mas, bem, eu espero que a live tenha, assim, de alguma forma ajudado vocês, né? Que tenha esclarecido pelo menos um pouquinho mais essa ideia, né? Do que é ser casal, do que é o contrato conjugal e da importância, né, do contrato conjugal. E o contrato, ele é assim, se a gente pensa na ideia de casal, não tem como ser casal e não ter um contrato. Né? A gente precisa, sim, ter essa ideia do que é o contrato, né? Eu gostaria, assim, de poder agradecer a participação de vocês aqui. A live da semana passada eu acabei não conseguindo deixar ela no IGTV e hoje eu vou tentar, sim, vou ver se vai dar tudo certo aqui e vou deixá-la no IGTV para vocês poderem assistir depois e ela vai estar também lá no meu canal do YouTube, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida pendente, vocês podem me encaminhar. Se vocês têm alguma impressão, se vocês querem compartilhar alguma coisa comigo, vocês podem ficar bem à vontade também, me mandar mensagem, mandar direct, enfim, tá bom? E na próxima terça-feira tem live de novo. Tem live de novo na próxima terça, às 7h30. E eu queria que vocês pudessem também me dar alguma sugestão de assunto, de temas, né? Eu tô com algumas sugestões ali e
E para a próxima semana já tem uma ideia bem interessante para a gente poder falar. Mas mesmo assim eu gostaria que vocês pudessem me falar um pouquinho. Eu vou deixar depois uma caixinha para vocês colocarem ali as ideias que vocês têm, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês aqui, por vocês terem ficado até agora, tá bom? Obrigada e boa noite!